Coronel Gerson Gomes e Alexandre Ramagem. Coronel, bom dia, seja bem-vindo, bom vê-lo novamente, Coronel. Bom dia, Pitoli, bom dia à nossa audiência da Auriverde. Vocês estão me recebendo bem, que nós estamos com lapela aqui, dá uma testadinha pra gente. Perfeito, deixa o Ramagem falar. Tá perfeito, tá perfeito. Perfeito, tá me ouvindo também? 5/5, Pitoli? Alto e bom som, Ramagem. Fantástico, uma felicidade estar com vocês aqui na Auriverde, aqui no Heritage Foundation, Fórum de Segurança Pública aqui para todas as Américas. Perfeito. Coronel, é importante destacar o que significa esse encontro e esse evento. Pois é, eu tenho o privilégio de estar com o nosso deputado federal e mantenho a designação, porque apesar da situação de exilado político aqui, de perseguido político no Brasil, ele representa, sim, a inteligência no Brasil, a Polícia Federal no Brasil e os temas de segurança e defesa, eu posso dizer assim. Ele integrou, inclusive, as comissões mais importantes no Brasil. E ontem nós tivemos a participação do Paulo Bilinski aqui, que nos representou muito bem nesse evento que eu vou pedir para o Ramagem, ele tem que sair em 10 minutos, então eu vou pedir para ele fazer um resumo do que foi o dia de ontem, do que a gente tem, a expectativa que a gente tem. Ele vai sair para um evento importante que vai estar, inclusive, com a Maria Elvira Salazar e representantes da Europa e, inclusive, da Maria Corina Machado também. Nós dois, né, Pitoli, estivemos com a Maria Corina Machado no Chile agora há poucos dias. Então você vê que vários eventos se sucedendo na mesma direção do tema de segurança pública, de defesa da nova política externa do governo americano. Mas eu queria aproveitar o máximo do Ramagem aqui, depois a gente continua a nossa conversa, Pitoli. Pois não. Fala, Ramagem, a importância desse evento. Olha, de extrema importância, a Heritage Foundation é o que traz de parâmetro de discussão dos conservadores, do Partido Republicano, o que virá para frente. Eles aproveitam realmente toda a parte do corpo militar, corpo de segurança pública, toda a estratégia econômica, política, social, traz sempre as pessoas que trabalharam com isso no front, na parte militar, né? Os veteranos, aquelas lideranças, diversas personalidades, para trazer todo o seu conhecimento, para formar realmente as normas programáticas, o futuro que deve ser trabalhado para frente. E o que esse evento traz para nós? Tudo que o norte-americano quer trazer para as Américas. Toda a defesa da civilização ocidental, do quintal América, que defende realmente que a Europa está naquela vaselina, vamos dizer assim, não está entendendo a cultura woke, a migração, destruindo a sociedade. Tudo que deve ser feito para compor nossa tradição de fé, da democracia grega, do direito romano, tudo que nos construiu e nos trouxe até aqui. E aí, nesse evento, Vitória, ficou muito claro como o norte-americano quer levar para as Américas, inclusive esse combate, essa segurança pública, combate ao narcotráfico. Uma das palestras que houve aqui é a tentativa de, fora da América, ou seja, fora dos Estados Unidos, levantar as Forças Armadas, uma reinserção, uma reconstrução das Forças Armadas dos outros países. As questões locais, como de condados, de municípios, que eles analisam aqui, como um município, um estado importante na segurança pública para a defesa nacional. Está se discutindo Cuba, está se discutindo os investimentos. Falaram muito dos aliados dos Estados Unidos, não é? A Argentina, o Paraguai, o Chile, El Salvador. Falou-se muito também daqueles que não foram convidados, que não estão alinhados, que aí você pode colocar o México, o Brasil, que não classificam as organizações, as facções do narcotráfico como terroristas. Então, não vai ter como dizer, olha, vocês vão estar invadindo soberania, é o contrário. Quem quebra a soberania é um ditador, um Maduro, que faz um genocídio com a sua população, extrai ali o narcotráfico, faz dumping de petróleo. Então, tudo está sendo discutido aqui, e é uma pena, Pitoli, que os organismos de Estado não estejam aqui. Eu não estou vendo aqui a composição dos militares, nem de segurança pública aqui. Quem estava aqui? Eu, de parlamentar, o Luiz Felipe, que vai palestrar de tarde, vai palestrar numa composição de verificação de segurança das Américas, com uma senadora da Colômbia, com um senador do Chile também, e ainda teve a palestra do Paulo Bilinski, com uma senadora do México, falando dos cartéis, das facções. O Júnior Amaral, parlamentar, estava aqui. Falei ontem do Coronel Gerson Gomes, estamos aqui, e o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos, que vai começar o programa, fazer o jabá aqui, né? Às 11 horas, o Conversa Timeline. Eu vou para a palestra agora, que é o futuro da Venezuela. Olha o tamanho e importância disso, com vários senadores,
o futuro da Venezuela. Quando acabar essa palestra, eu vou dar uma palhinha, né, no Conversa Timeline, e com vocês também, Coronel Gerson estando aqui, a gente vai estar mostrando tudo que está acontecendo no evento. Dominei o microfone aqui, mas acho que eu passei aqui o que é o evento. Perfeito. Coronel, acho que cabe só uma questão. Ramagem, semana passada no Chile, por onde passamos, nós ouvimos sobre Lula. Lula e o Foro de São Paulo, Lula e a ligação com Maduro e outros ditadores. É o Brasil sendo escanteado definitivamente, Ramagem. Num evento como esse, o Brasil não está presente, mostra exatamente o que a gente pode esperar desse governo do PT. O não reconhecimento das facções como organizações terroristas e o alinhamento com ditaduras mundo afora, né? É exatamente o que ele cavou, né? Ele começou o governo, a administração Lula, demonstrou ser um anão diplomático, queria resolver a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, com a cervejinha. Lá na posse do presidente do Chile, o Coronel Gerson estava lá. Quem é que foi saudado como chefe de Estado pelo Brasil? O nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Foi saudado realmente, foi ovacionado na chegada lá com as pessoas, com todos ali, com o presidente do Chile, logicamente, pelo Milei, mostrando como é importante o Brasil para as Américas, é importante não apenas pela sua segurança alimentar que o Brasil provê, pela segurança energética em tempos de problema de petróleo, e pelo o Brasil ser um farol de prosperidade que possa levar para toda a América Latina. Agora, o Brasil só dá incentivo de benevolência com a criminalidade, de falta de combate em segurança pública, de destruição da nossa economia e deixando o povo miserável. Então, a América inteira precisa de um Brasil próspero e espera pela vitória do Flávio Bolsonaro em outubro desse ano. Vitória. Coronel, alguma questão para a Ramagem, Coronel? Tenho sim. Ele tocou na questão da ausência do Brasil. E nós precisamos avançar um pouquinho mais nesse debate, aproveitar que eu tenho ele do lado aqui, porque ele é o nosso Cash Patel aqui nos Estados Unidos. Eu costumo dizer para ele que ele desempenha uma posição estratégica muito importante, porque ele teve acesso à inteligência no Brasil, a inteligência de mais alto nível. Ao mesmo tempo, ele traz a bagagem de delegado da Polícia Federal. O Paulo Bilinski ontem agregou como delegado de São Paulo, né, da Polícia Civil, e a gente tem o Júnior também, que é da Polícia Militar, oriundo da Polícia Militar. Por Minas Gerais. Por Minas Gerais. Então a gente tem três visões de segurança pública muito interessantes, muito importantes, avanço ali no artigo 144 da Constituição, mas esse evento ele trata também da área de defesa. É lamentável a gente não ter nenhum militar, eu obviamente não estou aqui oficialmente, conheço o assunto, mas fico triste porque esse local onde nós estamos é o mesmo lugar que sediou o lançamento do Escudo das Américas. Ou seja, estava aqui o presidente Trump, com 17 países no total aderiram, né, ao Escudo das Américas. Ele estava aqui com vários presidentes. Me chamou a atenção, inclusive, Pitoli, que o presidente Cast veio a esse encontro antes de assumir. Ele fez um deslocamento muito rápido, porque o evento foi no sábado, ele assumiu na quarta, fez questão de conversar com o presidente Trump e já mudou uma série de questões. No primeiro dia, você lembra, Pitoli, uma das coisas que me chamou a atenção é que tinha uma ausência lá na recepção no Palácio de La Moneda. Não o Lula, né? Porque se estivesse lá, ficaria realmente constrangido, porque foi uma festa da direita. Mas havia uma ausência que pouca gente reparou, que foi da ministra, né? Da secretária dele de segurança, que nem foi para a festa, ela se deslocou rapidamente para uma operação que fez a prisão de 3.000 pessoas que tinham mandados de prisão em aberto, e ela já começou trabalhando, foi para o sul. Eles estão agora com uma operação gigantesca para facilitar a saída dos venezuelanos que se exilaram no Chile para retornarem para a Venezuela. Esse é um processo que está sendo discutido aqui, mas existe a questão, obviamente, de defesa. Eu posso te dizer que aqui em Doral fica o centro, né, o comando do Comando Sul dos Estados Unidos, aqui pertinho dessa instalação onde a gente está. E nesse evento de sábado com o presidente Trump, ele foi antecedido na quinta-feira por um encontro somente de militares. Esteve o Pete Hegseth aqui, o secretário de guerra, né, que é a nova denominação aqui nos Estados Unidos, e ele fez questão de explicar que a política externa do governo americano
mudou para o que diz respeito aos cartéis, ao tráfico humano, ao tráfico de drogas, às organizações que são transnacionais. E qual foi a mudança que ele fez questão de pautar? É que para os Estados Unidos esse é um problema que não consegue ser resolvido mais, Ramagem, no artigo 144. Ou seja, não é mais um problema aqui dos Estados Unidos de segurança pública que possa ser resolvido somente com justiça, somente com a Guarda Costeira, somente com o Departamento de Justiça. Eles perceberam que é um problema gravíssimo e que eles precisam investir também na área de defesa dos países vizinhos, porque não adianta resolver o problema fechando a fronteira com o México, atacando os barcos, fazendo o transporte de narcotráfico, se eles não contarem com a cooperação dos países que estão ao redor dos 3 maiores produtores, Colômbia, Peru e Bolívia, e agora nós temos o presidente da Bolívia, que inclusive foi na cerimônia do CAS alinhado, o presidente atual interino do Peru, mas eles terão eleições lá, os 2 candidatos que estão na frente são de direita, já disseram que vão ter um alinhamento da política externa. A gente está com a Argentina, com o Paraguai e o Brasil, que é o país que faz fronteira com 10 países e que precisaria ter suas forças armadas integradas, não caudatárias, não subservientes, não fazendo um papel de polícia, mas entendendo a importância dessa integração de inteligência, de logística, até porque, né, Ramagem, nós conhecemos o Brasil, você esteve em Roraima trabalhando, sabe que existem áreas do país que sem o apoio das Forças Armadas é impossível fazer esse combate pela logística, por equipamentos, por aeronaves, e em áreas, inclusive, onde só o Exército Brasileiro está presente, né? Perfeito. Essa análise, eu volto aí ao artigo 144 da Constituição, que é o artigo da segurança pública, que elenca o rol de todas as forças de segurança, mas no seu caput, ou seja, na parte inicial, no principal do artigo, ele começa que segurança pública é responsabilidade de todos. Por que colocar como responsabilidade de todos, como se fosse solidária? Todos têm uma parcela disso, inclusive o próprio cidadão, que pode fazer um flagrante. É lógico que você não pode depender do cidadão, pelo contrário. E essa é a política desses governos de esquerda, desses governos autoritários. Eles trazem lá de trás o caos público de uma administração Lula, que sempre trabalha com benevolência com o criminoso, desencarceramento dos criminosos, desarmamento da população civil, e ainda aquela falácia de sempre, né? Do criminoso como vítima da sociedade e as forças de segurança e defesa nacional como se fossem os opressores. Isso caiu, isso quebra a sociedade, isso dá miséria e insegurança completa. O que o americano coloca aqui é exatamente o que o coronel está colocando. Nós temos que trabalhar num esforço cooperativo. Nesse esforço cooperativo, a gente sabe que as forças de segurança têm que estar alinhadas com a defesa nacional para alcançar todo o campo. Eu estive quase 6 anos no norte, morando em Roraima, trabalhando como delegado policial em Roraima e no Amazonas. Eu fiz toda a parte de inteligência pela Polícia Federal do combate ao narcotráfico. Eu conheço as rotas, como o Brasil não é um país produtor de drogas, mas de escoamento de drogas. Agora, o Brasil exporta as facções criminosas. Esse é o grande problema do Brasil agora, o Comando Vermelho e o PCC. Então, eles estão sendo classificados mundialmente como terroristas, porque é claro na sua expressão que eles levam o terror a determinados territórios, terror de coerção, coação, do tráfico de drogas e ainda todo o comércio e todas aquelas pessoas em ambiente econômico e público atravessando fronteiras. O norte-americano entendeu que a gente tem que ter cooperação, eles têm que ter cooperação com os países. No México não teve uma cooperação devida. Eles deram uma cooperação de inteligência para a parte militar do México. Ontem, aqui na palestra do Paulo Bilinski com a senadora Toscana, a senadora de direita que combate o narcotráfico, que está ameaçada de morte, ela colocou como o México ainda está pior que o Brasil, ou seja, um caminho onde o Brasil vai chegar. 40 políticos lá no México foram assassinados. Os cartéis dominam o narcotráfico, e olha como é que é o caminho da questão toda. Os juízes, diversos juízes do México sendo colocados como juízes pelo cartel. Então, o americano está mostrando de uma forma seguinte: vamos cooperar. Olha o que foi feito no Equador. Está tendo problema com a Colômbia sobre questão de fronteira, mas o Equador está cooperando contra o narcoterrorismo. Então, ao longo do tempo, vão ser feitas parcerias. Os países que vão ficarem de fora, eles vão sofrer uma pressão muito grande, porque vai ficar claro que eles estão alinhados a esses narcoterroristas. A gente viu o Foro de São Paulo, desde lá de trás, que foi criado por Fidel Castro, Lula
Chávez, as Farc faziam parte do estatuto inicial. Depois que o americano entrou na Colômbia, as Farc tiveram que subir pela Venezuela. E deu toda essa questão de financiamento dessas ditaduras de esquerdas, que o Carvajal está preso nos Estados Unidos para delatar isso. O Maduro foi capturado com muito a se delatar sobre isso. Então, tem que ter realmente uma cooperação internacional e ainda a conscientização que as forças de segurança precisam de recursos, precisam de valorização dos seus profissionais, e a defesa nacional tem que ser equiparada com cooperação e mais recursos. Porque toda a questão de fronteira tem que ser um esforço conjunto das forças armadas, defesa nacional, com as forças de segurança. Ou seja, é um esforço de curto, médio, longo prazo, que passa pelo legislativo, naquela chicana lá que a esquerda não deixa aprovar, todas as questões, o mais rigor na lei penal, mais crimes, menos favorecimento de progressão de regime, é isso que a gente vê aqui. O Brasil é dos que favorece. O criminoso sai mais cedo da cadeia no Brasil do que todos, até que no México. Tem muita coisa para mudar, não está perdido. Isso aqui não é apenas esperança, é fé sim, mas é razoabilidade que temos como mudar. A gente ainda não chegou no ponto de não retorno. A gente consegue fazer um Estado forte para combater. Não pode um Estado que permite que um faccionado está preso e ainda comande as facções criminosas de dentro da prisão, como o Bukele muito bem falou. É isso, Pitoli. Eu tenho que me despedir do Ramagem, perfeito. Ele está pressionado, ele vai entrar, inclusive, numa palestra agora importantíssima, e eu ainda converso com você, fecha esse assunto, mas eu tenho que me despedir do Ramagem e agradecer muito a deferência que ele teve com a Auriverde. Eu sei que ele está na nossa parceria lá na Timeline, daqui a pouquinho ele está entrando com o Alan. E muito obrigado, viu, Ramagem? Obrigado. Vitória, a gente vai se ver no CIPEC, né? Eu, Coronel Gerson aqui, você, o Alan, estaremos lá no CIPEC semana que vem. Eu vou para a palestra agora do futuro da Venezuela e volto, o Alan vai abrir lá o Conversa Timeline, e aí eu volto 50 minutos depois no Conversa Timeline e com o Coronel aqui, enquanto ele estiver no ar também. Obrigado, boa sorte. Vitória.